Vamos ver agora algumas curiosidades e dados históricos sobre o Bitcoin. Um evento histórico aconteceu em 22 de maio de 2010, quando um programador chamado Laszlo Hanieks fez um acordo informal no fórum Bitcoin Talk. Ele ofereceu 10 mil bitcoins para quem comprasse 2 pizzas grandes e entregasse para ele. O usuário Jeremy Sturtevant, conhecido como Gerps no fórum, aceitou a oferta e comprou as pizzas na rede de pizzarias Papa John's usando dinheiro comum e depois recebeu os 10 mil bitcoins como pagamento. Estima-se que há aproximadamente 3 a 4 milhões de bitcoins perdidos. Isso representa 15 a 20% do fornecimento total, uma quantidade significante. 2 estudos realizados, um pela empresa de análise de blockchain Shine Analysis em 2020 e outra pela empresa Unchained Capital em 2017, relacionam os principais motivos para essas perdas, sendo a perda das chaves privadas, dispositivos danificados, podendo ser carteiras hardware e computadores que armazenavam bitcoins, podem ter sido destruídos ou descartados, levando à perda permanente dos fundos e o esquecimento e a inatividade. Muitas pessoas mineraram ou compraram bitcoins nos primeiros dias, depois perderam o interesse ou esqueceram, nunca movendo esses fundos. Depois de ter aprendido os fundamentos básicos do dinheiro e do Bitcoin, você vai entender por que o Bitcoin é visto e aceito como um ativo de valor. Uma característica importante que eu quero que você saiba, eu vou mostrar nessa comparação entre gráficos que mostram a perda do poder de compra das moedas, euro, dólar, real e o Bitcoin. Todos os gráficos mostram o período desde o início da moeda até hoje. E por último, uma comparação entre o preço do ouro versus Bitcoin. Nesse primeiro gráfico da perda de poder de compra ao longo do tempo, você pode ver como o dólar, o real e o euro se desvalorizaram ao longo do tempo devido à injeção de mais moedas impressas pelos governos. Por exemplo, o dólar ele perdeu desde o seu início 98%. Já o real, 94%, e o euro, que menos depreciou, 46%. Nesse segundo gráfico, que mostra a evolução do preço do ouro ao longo do tempo, você pode ver como o ouro se valorizou. Ele ficou praticamente 3 décadas lateralizado e depois disso ele disparou. Lembrando que o ouro muitas vezes é usado como um hedge, um ativo para se proteger de grandes oscilações ou crises econômicas. Nos últimos 12 meses, você pode ver, ele rendeu 37% de 12 meses para trás. O ouro ele é o ativo que tem a maior capitalização de todos os ativos que existem. Hoje, o ouro tem uma capitalização, um market cap, de 18,43 trilhões de dólares. Nesse gráfico agora, você pode ver a evolução do Bitcoin. Desde o seu princípio, em 2009, ele andou praticamente de lado até o ano de 2020 praticamente. De 2020 e 2021 para frente, ele disparou absurdamente. Já o market cap do Bitcoin atual, ele está em 1,38 trilhões de dólares. Ele figura praticamente na 10ª posição entre os ativos mais capitalizados do mundo. Nos últimos 12 meses, ele teve um rendimento de incríveis 101%. Dificilmente um outro ativo rendeu tanto quanto o Bitcoin. No começo do vídeo eu mostrei alguns bilionários que adotaram o Bitcoin como ativo de valor. Entretanto, agora eu vou te mostrar algumas pessoas que mais detêm Bitcoins e empresas que incluíram o Bitcoin nos seus caixas. Algumas possuem mais Bitcoins do que corretoras de criptomoedas. Vamos ver a quantidade de Bitcoins que essas empresas possuem, segundo uma matéria feita pelos sites bbc.com e infomoney.com.br em março de 2024. Vale lembrar que as quantidades são alteradas frequentemente, por isso esses números estão sempre a mudar, a não ser os bitcoins de Satoshi Nakamoto, que nunca se moveram. E vamos começar por Satoshi Nakamoto, que detém 1.100.000 bitcoins. A Binance, 550 mil bitcoins. A MicroStrategy, empresa do CEO e presidente Michael Saylor, 214 mil bitcoins. Os Estados Unidos, 207 mil. A China, 194 mil bitcoins. A BlackRock, 150 mil bitcoins. Os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, 70 mil bitcoins. Tim Draper, 30 mil bitcoins. Michael Saylor, 18 mil bitcoins. Tesla, 9.700.
Peter Thiel, 3.600 e por último, El Salvador, o país, com 2.800 bitcoins.